Deus por mais um domingo, por mais um culto na presença do nosso Deus. Nós já oramos, nós já cantamos louvores e agora é hora de ouvir a Tua Palavra falar aos nossos corações. Os irmãos já estão acostumados a me ver aqui. Eu tenho pregado um livro de Abacuque. A gente já fez alguns, eu acho que no YouTube deve ter uns 7 ou 8 pregações já de Abacuque, que tem sido um livro muito valioso para nós. Nós vimos que Abacuque é mais do que um versículo. Abacuque tem uma mensagem interessantíssima sobre fé, sobre esperar em Deus, sobre confiar em Deus. E hoje nós vamos finalizar esse livro que nós começamos aí há mais ou menos um mês e meio atrás. Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, você que trouxe, você que não trouxe, acompanhar no seu celular. Abacuque no seu capítulo 3. A exposição será apenas nos versículos finais, mas vamos ler novamente todo o capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Amém? A oração de Abacuque. O profeta Abacuque entoou essa oração: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante, como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividistes o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava, cheia de flechas, e dividistes a terra com rios. Os montes viram e temeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e tua lança reluzente faiscava. Marchastes pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saístes para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até aos ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremir de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa é uma oração que deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Pedimos que a tua presença, Senhor, esteja neste lugar. Que as nossas mentes possam estar, Pai, atentas à tua palavra, para que a tua voz possa alcançar o mais íntimo do nosso coração. Pai, o lugar, Pai, central da nossa mente, que a tua voz possa nessa hora, Senhor, edificar as nossas vidas, nos ensinar mais uma vez, para que nós possamos seguir um caminho, Pai, até o Senhor, até aquele grande dia, Pai, que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Nos ajuda, Pai, a ser este povo, Pai, que neste exato momento presta reverência à tua voz, presta reverência à tua palavra. Tira do nosso pensamento, Pai, as coisas que ficaram pela porta fora da igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém
e amém. Meus irmãos, o hino foi concluído aqui, né? Abacuque faz esse capítulo 3, esse belo poema, esse belo salmo aqui, e nós vimos tudo que Abacuque já passou, todas as suas aflições, o seu desespero, e Abacuque está chegando no ponto final aqui, onde ele já entendeu a soberania do Senhor, onde ele já entendeu quem Deus é e quem governa todas as coisas. Ele crê cabalmente que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que julga as nações. Então Abacuque está aqui neste momento, numa circunstância em que nada pode abalar a sua fé. Ele crê que o Senhor exerce a sua boa, perfeita e vontade, independente de qualquer circunstância. E o primeiro ponto aqui para a gente trilhar um caminho saudável até a volta do nosso Senhor é entender assim como Abacuque entendeu, que independente de qualquer circunstância, de qualquer problema que nós venhamos a estar dentro, de qualquer furacão que possa ter devastado as nossas casas, a vontade do Senhor continua boa, perfeita e agradável. Mas falando assim parece ser simples. Falando assim parece ser fácil entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Talvez eu possa estar falando isso aqui agora e a minha vida está uma maravilha. Talvez eu possa estar falando isso aqui agora e a minha vida não possa estar tão boa como eu queria. Mas para entender que Deus é soberano e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, exige mais do que apenas ler Romanos. Exige mais do que apenas escutar sobre isso. Exige de nós que nós venhamos a exercer a nossa fé. É necessário que nós venhamos a crer, a acreditar, porque é viável, porque é passível de acontecer. Porque nós não estamos falando de qualquer Deus, como o Dudu disse aqui. Não é um Deus que está numa imagem, em uma figura, em um objeto, em uma estátua. Estamos falando do poderoso Deus, aquele que é infinito em seu ser, aquele que conta as estrelas, aquele que chama cada estrela pelo seu nome e elas obedecem. Aquele, como nós vimos aqui na pregação passada, que quando está passando o sol e a lua param para o cortejar. Estamos falando do todo-poderoso Deus. Sem a nossa fé é impossível entender essa confissão magnífica que Abacuque faz aqui nesse capítulo final, onde ele está vendo que a sua nação está em ruínas, ele está vendo que Deus iria começar pela casa dele o julgamento e a disciplina, mas ele entende quem Deus é, e ele então se coloca nessa posição de que, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor é o Deus soberano da minha vida, e não importa as circunstâncias, eu Te adorarei, eu confiarei em Ti. Eu sei que nada pode abalar os teus planos, e ainda que nada na minha vida dê certo, eu te adorarei. E ainda que nada na minha vida vá bem, eu te adorarei. Andar pela fé significa concentrar-se na glória do nosso Deus, e não na fraqueza humana, e não nas possibilidades que os olhos carnais conseguem nos dar, e não nas possibilidades carnais que os nossos olhos querem, tentam alcançar. Significa focar na grandeza de quem Deus é. Eu não sei se vocês aqui conhecem, talvez não, se alguns dos irmãos já viram pregações do Augusto, do Heber Campos, ele já falava aqui sobre a respeito desse evangelista. Existia um evangelista chamado George Miller, que era alguém que Deus levantou para cuidar dos órfãos. Para cuidar dos órfãos. Ele não era alguém que tinha grandes condições, mas ele orava piamente, confiando que Deus iria o ajudar na sua obra. Ele não recebia nenhum salário, mas mesmo assim ele conseguiu construir 5 grandes orfanatos e cuidar de mais de 10 mil órfãos. Ele orava, e mesmo sem saber que as coisas iriam acontecer, ele cria que o Senhor iria suprir. Ele orou por milhões de dólares, e esses milhões de dólares chegou para ele. E ele fez aquilo que o Senhor tinha chamado para fazer, que era cuidar desses órfãos. Então a fé às vezes pode ser muito perplexo para nós,
muito difícil de entender e compreendida por quem não crê no Evangelho, compreendida por quem não crê em Jesus Cristo, mas para quem é crente, é desfrutada. Se o crente não desfrutar da sua fé, ele já começa esse caminho, esse Evangelho, essa caminhada até Cristo perdendo. Então, antes de entrarmos aqui na exposição da palavra, eu gostaria de fazer algumas definições sobre o que significa fé na palavra de Deus. E a primeira coisa aqui que nós olhamos para a palavra de Deus é que a fé verdadeira é uma confiança na resposta de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação em Jesus Cristo. Fé sem essa fé é impossível ser salvo. Se você não crê no Filho de Deus, você não é salvo. É necessário que você tenha uma crença nele, para que você se aproprie da salvação. A fé que nós olhamos para a palavra de Deus é essa fé que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Na Bíblia, essa palavra ter fé ou crer, vem da palavra grega pistes, que envolve uma confiança, além do confiar, mas de entregar toda a sua vida. Então dizer que tem fé é muito mais dizer que crê, mas mostrar com atitudes e com a sua própria vida. A fé é de crer em tudo aquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. Porque Hebreus 11:3 vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É crer sem tocar, é crer sem apalpar, é crer simplesmente depositando a sua confiança em Deus. E quantos de nós aqui não ficamos estarrecidos, e quantos de nós aqui não ficamos às vezes desesperados com alguma situação que acontece, uma enfermidade que assola os nossos filhos ou alguns de nossos parentes, uma conta que não é possível ser paga, um compromisso que não é possível ser sanado? Quantos de nós entramos em desespero e aí a primeira coisa que nós fazemos é tentar ajeitar as coisas com a nossa própria mão, com o nosso próprio braço? E não funciona assim, porque a Bíblia vai dizer que nós somos dependentes de Deus e nós necessitamos de viver sempre em dependência dele e da sua vontade. Talvez você está pensando: Rick, eu sou alguém que tem fé, eu exerço a minha fé, eu consigo exercer a minha fé. E o que eu tenho para te falar é que a fé não é algo que você faz por si mesmo. A fé é um dom de Deus. Nenhum ser humano é capaz de crer em nada ou ter fé em nada se Deus não lhe dar essa fé. Nenhum ser humano por si mesmo vai olhar para Jesus Cristo e crer nele se Deus não assim permitir. Se Deus não lhe dar esse dom que é gratuito, ele jamais conquistará isso, porque essa fé não vem de nós a recebemos ela de Deus. É isso que Efésios vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé é algo que deve ser exercida em nós com uma confiança em Deus, alguém que é poderoso, e nós estamos vendo que essa fé não parte de nós, ela parte de Deus, Ele nos deu. Uma outra característica dessa fé é que sem obras ela não tem valor. Essa fé precisa ser mostrada com atitudes. Essas obras são a evidência de que confiamos a nossa vida em Deus. Como nós vamos nos reunir como igreja e aconselharmos uns aos outros se as nossas atitudes não condizem com as palavras que saem da nossa boca? Então é disso que Tiago está falando no seu capítulo 2, verso 17 e 18. Você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Se eu digo que tenho fé, mas não exerço isso em atitudes, eu estou equivocado. Nossas obras não são o fruto da nossa salvação, não são a causa da nossa salvação, mas o fruto. Quando você crê, isso precisa ser gerado em você alguma atitude. Porque a fé gera o fruto, não a salvação, não é a causa da salvação. As suas obras não são a causa da salvação. Mas a fé que crê em Cristo faz com que você ande da maneira que o seguidor de Cristo ande. E para isso é necessário ter essa fé que não vem de nós,
que vem de Deus. Noé estava construindo uma arca. Noé ouviu de Deus algo, e se ele não tivesse fé para seguir, ele tinha morrido, ele tinha perecido. Deus, olha, eu vou mandar um dilúvio que vai lavar a terra. Moisés olha para o tempo, mas bom, não chove. Como é que você quer que eu construa uma arca desse tamanho? Vai botar animal dentro? Mas Noé se apropriou dessa fé. Ele construiu essa arca. E o último ponto para nós entrarmos nesse texto aqui, que envolve fé, é os testemunhos que os outros crentes nos podem dar com essa fé. A gente olha para a palavra de Deus e tem Estevão no meio daqueles perseguidores, daqueles líderes religiosos, o apontando, o apedrejando, e Estevão não nega a sua fé. Ele vai se tornar o primeiro mártir da Bíblia. E no momento em que estão apedrejando ele, ele olha os céus abertos. Ele vê os céus abertos e ele diz algo que o ser humano não é capaz de compreender, nem de realizar, sem que o Espírito Santo faça por ele. Que é olhar para o seu acusador, para o seu inimigo e falar assim: Pai, perdoa eles não sabem o que falam. Porque nós não tomamos conta das nossas vidas. Nós precisamos entender que é o Senhor que cuida de nós. Nós precisamos deitar a nossa cabeça nos nossos travesseiros, entendendo que quem cuida de nós não somos nós, é o próprio Deus. Ao olhar para a fé de Abacuque, para a fé de Estevão, isso tem que gerar em mim edificação. O testemunho da vida desses homens tem que gerar em mim edificação. O que tem acontecido com a minha fé? Ou com a sua fé? O que tem acontecido conosco, com a fé de homens e mulheres de Deus, que muitas vezes andam tristes, cabisbaixos, já desistiram do seu casamento, já desistiram das suas vidas, pensam em tirar a própria vida, eles não têm mais fé. Como eu tenho nutrido e fortalecido a minha fé? O que eu tenho feito? Como eu tenho entendido isso? Será que eu sou alguém que tem afiado a minha fé diariamente? Será que eu sou alguém que a minha fé está tão conectada com o Senhor que ainda que tudo vai bem, eu ainda consigo acreditar em Deus? Ou será que eu preciso que a minha vida esteja ruim para eu correr aos pés do Senhor? Será que essa fé ela produz obras? Ou ela está fechada para reformas? Como anda a minha e a sua fé? Será que a sua fé pode ser compartilhada com alguém? Será que a sua fé se sustenta no meio de uma cultura incrédula, no meio de uma cultura mundana, que tem tentado corromper os valores do cristianismo? Abacuque é alguém que olha para toda a sua situação e encontra em Deus a esperança. Ele fica animado. E ele faz uma manifestação gloriosa no verso 16. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Quando ele ouve, quando ele vê tudo aquilo que nós lemos aqui nesse capítulo, o que acontece com ele é que ele vê a glória de Deus, então ele fica pálido, ele fica trêmulo. Porque ninguém pode estar na presença de Deus e ficar indiferente. Não tem como alguém estar na presença de Deus e falar que a presença de Deus está nela, habita nela e ela ficar indiferente. É impossível. Se nós olharmos para nossas vidas, para o nosso cotidiano, que tipo de crente nós somos? Se te perguntarem numa quarta-feira à tarde, você tem a presença de Deus? O que você responde? Se te perguntarem qual foi a última vez que você orou, que você leu a palavra de Deus, o que você vai responder? Abacuque fica estarrecido, porque ele está vendo quem o Senhor Deus é. Daniel quando olha para a glória de Deus, ele desmaia. O apóstolo Paulo fica cego quando vê Jesus no caminho de Damasco. João se prostra, cai aos pés como morto na ilha de Patmos, porque todos esses experimentaram um pouco, 0,000000000000001 da presença de Deus. Mas nós sentimos a presença de Deus. Nós falamos que sentimos a presença de Deus. Abacuque está estarrecido aqui. Seu joelho está tremendo. Só aqui quem já passou por uma situação de bater o carro,
uma situação muito ruim, sabe o que é ter as pernas tremendo? Você tenta controlar as suas pernas, mas é impossível, ela treme. É isso que ele passa aqui. Verso 17, ele demonstra uma confiança inabalável. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. O povo de Judá dependia da agricultura naquela época. Eles dependiam disso. Eles plantavam e colhiam para sobreviver. Os recursos que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, vinham das lavouras. Ele não está falando isso aqui como nós falaríamos aqui. Não, eu tenho uma figueira lá no meu quintal, se ela não der figo, está tudo bem. Eu trabalho com outra coisa. Eu vou lá no supermercado e eu compro o que está faltando. Não, eles viviam disso aqui. E embora essa fosse a única fonte deles se alimentarem, eles sabem que a existência disso e que a dependência deles não vem da agricultura, mas de Deus, o Yahvé, Jeová, do poderoso Deus. Abacuque deposita a confiança dele não na provisão, mas no provedor. Ele não estava olhando para as colheitas cheias de frutos, para os figos cheios, para as figueiras cheias de figo. Não, ele confiava em quem ia prover, não na provisão. Não a gente não deve olhar para a solução, simplesmente se é uma conta, o dinheiro. Se é um problema com o seu filho, e como o seu filho vai se portar, não, essas coisas elas virão se Deus quiser, mas nós temos que manter os nossos olhos firmes em Deus. É Ele que pode fazer. A nossa única esperança é Ele. E Abacuque aqui fala alto para nós, porque hoje vivemos uma sociedade terrível, que não tem mais confiança em Deus, que consome demais, que acha que é mais importante ter do que ser. Sociedade que o seu coração, o seu tesouro, está nas riquezas desse mundo, nos bens materiais desse mundo. Pessoas que acham que o dinheiro é mais importante do que um momento com a família, do que um jantar com os amigos, do que sentar no seu sofá, abrir a Bíblia e ler com seus filhos. Este é o mundo que nós vivemos. Cristãos estão se perdendo, não leem mais a palavra de Deus, não oram mais, se esqueceram o real motivo do que significa servir ao cristianismo. Mas Abacuque continua com uma confiança inabaláveis, porque ele sabe que os bens materiais, que ele sabe que toda aprovação passa, mas Deus fica, que a palavra de Deus permanece, e ele confia, porque Deus pode fazer, porque ainda não é o fim. Se você está com vida, se você está respirando, ainda não é o fim. Amém. Deus pode fazer novo tudo que você pode pensar, além do que você pode pensar. Ele pode resolver o seu problema, mas você precisa ter fé. Como eu tenho fé? Dobre os seus joelhos e peça a Ele que te dê fé, porque quem dá a fé é Ele, e é um dom gratuito de Deus. É através dessa fé que nós nos apropriamos da nossa salvação. Eu preciso ter fé, eu preciso lutar todos os dias para crer no Deus que eu sirvo. Eu não posso andar por aí triste, cabisbaixo. Eu preciso romper as dificuldades e avançar, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é além de todas as coisas. Abacuque entendeu isso. E aí ele é tomado por uma alegria que é ultra circunstancial, uma alegria que é gigantesca. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. A paz que excede todo entendimento, só Deus pode dar. É isso aqui, olha. Mesmo que dê tudo errado, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o armário esteja vazio, mesmo que eu esteja desempregado, Senhor, mesmo assim eu me alegrarei em Ti. Mesmo assim eu me alegrarei em Ti. Não são todos que podem dizer isso.
E os que dizem, não dizem porque são boas pessoas, dizem porque o Espírito Santo habita nele, dizem porque Deus derramou graça para aquela pessoa. Mas se você perdeu a sua fé, se você já apostatou da sua fé, você já perdeu. Se você já não acredita mais, você já perdeu. Nós não sabemos o que o dia de amanhã nos espera. Pode ser que Jesus volte para você amanhã. Será que você era um dos eleitos do Senhor? Será que você era um daqueles que foram predestinados, que foram justificados? Independente das coisas, Abacuque diz no verso 8: mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. E a salvação é o que nos importa, irmãos. Não adianta nada ter todos os nossos problemas resolvidos aqui, ter o casamento perfeito aqui, se a minha alma for para o inferno. Não vai adiantar. Um segundo no inferno não vai ter valido 80 anos aqui nessa terra, 100 anos aqui nessa terra, uns melhores prazeres, uns melhores manjares. Um segundo no inferno, você vai ter arrependido de todo o tempo que você perdeu, de toda a palavra que você ouviu e entrou para um ouvido e saiu para o outro. Eu preciso entender que o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu preciso me apropriar dessa salvação, entender a importância dela na minha vida. Ele finaliza verso 19: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ele é aquela sustentação eficiente. Ele é quem nos dá segurança. Ele é a nossa força. Ele torna os nossos pés firmes, para que nós venhamos a estar firmes e seguros, estáveis. Ele é a resposta suficiente para os nossos problemas. Ele é quem pode te levantar e me levantar, nos colocar de pé. Somente o nosso Deus pode te dar a estabilidade e segurança que você tanto deseja. Só Ele pode fazer isso. Porque a nossa vida é como um sopro. Eu posso montar na minha moto ali agora e no meio do trajeto bater um poste. Se eu não morrer, eu posso ficar paraplégico. Eu posso ficar vegetando. Porque não sou eu que tomo conta de mim, é o Senhor. E Abacuque está falando: o Senhor soberano é a minha força. Ele é a nossa força. O Senhor soberano é a nossa força, a nossa fortaleza, o alto refúgio, a nossa torre de livramento. Nenhum perigo pode te alcançar ou pode me alcançar se Deus não quiser que alcance. Nada pode te tocar se o Senhor não quiser que alcance. Se as coisas acontecem é porque Ele permite. Então nós vimos aqui durante esses 3 capítulos Abacuque fazendo uma viagem do temor, do medo, da apreensão, até esse louvor maravilhoso no verso 3. Quanto o Senhor tem falado ao seu coração? Quanto o Senhor falou ao seu coração durante esses capítulos? Será que você tem refletido sobre as mensagens que a gente tem pregado aqui? Será que você já perdeu a sua fé? Será que você não acredita mais? Porque é necessário ter uma fé sublime, uma fé que alcança o coração do Senhor, para que a gente possa prosseguir para o alvo, para que a gente possa sair do mar das dúvidas, do mar do desânimo. Você precisa crer que Ele é esse Deus soberano, que é a sua força, que torna os seus pés firmes, para que você possa andar nos lugares altos, nos lugares tranquilos, para que você possa olhar para o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Para que você possa exultar o Senhor da sua salvação, para que você possa se alegrar no teu Deus. Resumindo aqui, já que é a última pregação, nós falamos durante todos esses 3 capítulos sobre algumas coisas. Nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, é uma lição estarrecedora. Nós vimos que Deus é um Deus santo que julga o teu povo, e Ele começa pela casa dele. Se a disciplina veio e chegou para ajudar, foi porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor.
E o Senhor disciplina aqueles que amam. Deus começa pela casa dele. E Ele não deixa o ímpio impune. Aquele que pratica o mal, a violência impune. Não, Ele há de julgar essas pessoas. 2, uma lição gloriosa. Nós vimos que a história, ela não fica se repetindo como alguns pensam. Deus pensou a história. Deus pensou a salvação. É linear. Ela não dá voltas. Ele tem um plano já pré-estabelecido para cada um de nós. Uma lição moral. Nós vimos que aqueles que semeiam violência, colherão violência. Aqueles que semeiam maldade, colherão maldade. Aqueles que ferem com a espada serão feridos. A Babilônia invadiu Judá e depois ela se perdeu. Os medo-persas foram lá e acabaram com aquela nação. 4, uma lição espiritual. Nós vimos que o justo viverá pela fé. Ainda que esse mundo que está ao nosso redor tente de qualquer maneira nos destruir, nos atacar, nos transtornar, ainda que eles se levantem com fúria, o justo viverá pela fé. Essa é uma confiança que precisa permanecer em nós, inabalável, porque nós vivemos pela fé. E 5, uma lição final. Qual é essa lição final, Rico? A alegria de crer. A alegria de saber que nós temos um Deus que nos governa, que nos comanda, que faz nova todas as coisas, que tem cuidado da sua vida, que tem cuidado da minha vida, tem te dado saúde, tem me dado saúde. Que todos nós possamos dizer aqui esse verso 18: mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. A fé, essa fé que nós temos, ela nos toma pela mão e ela nos vai conosco, passando pelos corredores da dúvida, da angústia, da tristeza, e nós alcançamos os lugares mais sublimes do Senhor, e Ele nos faz firmes para poder andar nesses lugares altos. Deus ainda pode nos dar cânticos na escuridão. Jó 35:10. Se confiarmos nele e virmos a sua grandeza. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as pregações que nós tivemos até aqui no livro, Pai, do teu profeta Abacuque, Senhor. Palavras que falaram aos nossos corações, palavras, Senhor, que tenho certeza foram exortantes, mas também foram edificantes para cada um de nós. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos permita viver isso. Nos permita viver essa fé que foi pregada aqui. Nos dê a oportunidade, Senhor, de estar diante de Ti, de viver uma vida corandel, uma vida diante do Senhor. Uma vida, Senhor, que resulta na Tua glória. Uma vida, Senhor, que nos leva, Pai, a crer e nos apropriar da salvação que o Senhor já nos deu. Amém, Jesus. Me ajuda, Senhor, em toda e qualquer situação, ter uma fé inabalável. Pai, ser como aquele monte de Sião, que não se abala, mas que fica ali, ele permanece, Senhor. Passa vento, passa tempestade, ele está ali. Me ajuda, Pai, a ter um coração assim. Senhor, e aqueles que entraram por essas portas, Pai, talvez cabisbaixos, tristes com os problemas dessa vida, Senhor, leve até essas pessoas o Teu bálsamo, o Teu renovo, Pai, restaura as forças dessas pessoas, os ajude, Senhor, os ajude a dobrar os seus joelhos, a orar com suas famílias, a pedir, Senhor, perdão pelos seus pecados, a clamar a Ti, Pai, para que eles possam dizer, para que eu possa dizer, Senhor, mesmo assim eu me alegrarei em Ti, eu exultarei o Deus da minha salvação. Fica conosco, não nos desampare, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade.